Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma aplicação de uma integral tripla. O exercício diz o seguinte: usando a integral tripla, calcule o volume do tetraedro de vértices nos pontos A, 1, 0, 0, B, 0, 2, 0 e C, 0, 0, 3. E a origem do sistema, que é o x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Nós sabemos que o volume é uma integral tripla de uma região do espaço aqui chamada de sólido S, dV, onde o dV é o diferencial do volume desse sólido, onde dV é o dx, dy, dz em coordenadas cartesianas. Nós vamos transformar uma integral tripla desse tipo em uma integral iterada, que é uma integral de A até B, de C até D, de E até F, dx, dy, dz. Aqui nós definimos a ordem de integração, em relação a x, em relação a y, em relação a z, ou, se você preferir, uma outra ordem de integração. Bem, perceba que esse exercício aqui, ele não é, a finalidade dele principal não é calcular o volume. O volume de um tetraedro é conhecido, o tetraedro é uma pirâmide. O volume de um tetraedro é 1/3 da área da base vezes a altura. Esse exercício ele é muito usado para treinar conceitos, para treinar o modo de resolução de uma integral tripla. Então ele envolve muitos conceitos de matemática, então é um exercício até gostoso de resolver. Tem muitos detalhezinhos aí que acabam sendo interessantes. Vamos começar a resolver nesse exercício? Primeiro, fazendo um esboço do sólido, para que nós possamos visualizar esse sólido. Vou fazer um esboço do sólido. O primeiro passo aí, ó. Primeiro passo aqui é fazer um esboço. O esboço do sólido, né? Um esboço bem simples. Lembra que nós trabalhamos aqui com um sistema tridimensional de coordenadas. Nosso sisteminha aqui x, y, z. E os vértices desse sólido, nesse sistema, são os pontos. O ponto A, que é o x igual a 1. O ponto B, que é o y igual a 2. E o ponto C, que é o z igual a 3, e a origem do sistema que está aqui. Então, o nosso sólido tem esses 4 vértices, né? Aqui o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C e o vértice, né? O quarto vértice é a origem do sistema. Então o nosso tetraedro tem mais ou menos esse aspecto, ó. Uma outra aresta aqui, esse segmento de reta B, uma terceira aresta aqui, formando aqui essa pirâmide. E aqui atrás, né, nós temos aqui as linhas que ficam atrás desse sólido. Então esse seria o nosso sólido, nosso esboço do sólido. É um sólido, né? É um cantinho aqui do nosso sistema de eixos, é uma pirâmide, um tetraedro. Bem, feito o esboço do sólido, o próximo passo é definir o que nós chamamos de limites de integração. O que são os limites de integração? São intervalos nos eixos por onde as variáveis x, y, z percorrem. Conforme uma variável percorre um intervalo, a outra variável também percorre um intervalo e a terceira também. São intervalos nos eixos. Perceba que o nosso primeiro limite de integração tem que ser um intervalo numérico, que é onde eu vou montar a minha primeira integral aqui, olha, um intervalo numérico. Eu vou definir um intervalo para a variação de uma dessas variáveis x, y, z. E a partir dela eu defino as outras. Eu vou escolher, para começar, o nosso intervalo de variação para a variável x. Vou definir aqui, né, no eixo x, a nossa variável x vai percorrer esse pedacinho do eixo x, que vai de 0 até 1. Então, o nosso primeiro limite de integração é esse limite numérico, 0, menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Então, defini o primeiro intervalo numérico.
Poderia ser o y de 0 até 2? Poderia ser o z de 0 até 3? Também. Você só muda, dependendo da sua escolha, você só muda a sua ordem de integração aqui. Qual é a nossa próxima variável? A nossa próxima variável é o y. Como é que eu defino isso? Você definiu que o x varia de 0 até 1. Então escolha um x qualquer nesse intervalo e olhe o que acontece com o y que está associado a ele. O y, ele vai percorrer esse caminho até encontrar esse ponto. Perceba que o y percorre esse intervalo. O y sai do eixo x, onde o y é 0, então o y vai de 0, menor ou igual a y, e chega até um ponto que está sobre a reta B. Então agora eu preciso definir quem é essa reta B que limita os valores de y. Então vamos aqui, olha, montar aqui uma pequena observação. Eu preciso trabalhar agora no plano xy só para definir essa reta B. Perceba que essa reta B é uma reta que passa no ponto A, que é o ponto x igual a 1, y igual a 0. Lembra, eu estou trabalhando só no plano xy. E no ponto B, que é o ponto x igual a 0, y igual a 2. Então é uma reta que passa por aqui, uma reta AB. Essa reta AB limita os nossos valores de y, certo? X igual a 1, y igual a 2, né? Então nós temos aí a nossa reta B. Primeira coisa que chama atenção é o coeficiente angular dessa reta, que é o ΔY dividido por ΔX, que vai ser igual a ΔY 2 menos 0, 2. Lembra que ΔY é o YB menos YA. Então 2 menos 0, 2. ΔX, XB menos XA. 0 menos 1, menos 1. Então o nosso coeficiente angular é menos 2. É uma reta decrescente de inclinação menos 2. Qual é a equação dessa reta? Vou usar para a equação dessa reta a formulazinha y menos y do ponto P, que é igual a m vezes x menos x do ponto P. Da forma ponto de inclinação. Que ponto eu vou escolher para o ponto P? Vou escolher o mais simples, que é o ponto A, né? Onde o x igual a 1 e y igual a 0. Então eu vou ter que y menos o y do ponto P. Escolhi o A para o ponto P. Então o y do ponto P é 0. É igual a m, que é menos 2, vezes x menos o x do ponto P, menos 1. Então eu vou ter que y menos 0, y igual a menos 2x, menos com menos mais 2. Então nós temos aí a nossa equação da reta. Então o y vai de 0 até esse ponto, que é um ponto sobre a equação dessa reta, onde o y vale menos 2x mais 2. Então nós temos aí a equação da reta. Então nós já temos dois limites de integração. Um limite para a variável x, um para a variável y. O que eu vou fazer agora? Vou escolher um par xy para calcular a variável z. Então pega aí um ponto qualquer, ó, esse x e esse y. Ó. Você pegou um par xy aqui e vai subir a variável z. A variável z sai daqui, sobe, até encontrar a variável z. Variável z sobe aqui até encontrar o plano ABC. Então a variável z ela sai do plano xy e sobe até encontrar esse plano ABC. Então o nosso z vai de z igual a 0, que é o plano xy, menor ou igual a z, menor ou igual a... Bem, aí eu preciso de uma outra equaçãozinha aqui, que é a equação desse plano ABC, que vai me dar os limites, né? O último valor de z, ele encontra aqui a superfície, né? A superfície delimitada por esse plano. Então eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para a variável y, vou precisar fazer aqui para a variável z. Agora trabalhando no espaço, né? Trabalhando no espaço R3, né? No espaço XYZ. Espaço R3. Como é que eu vou achar a equação desse plano? Eu vou usar para a equação desse plano um determinante que usa um vetor u. Vou chamar esse vetor u aqui de o vetor x1
y1, z1, primeiro vetor, um outro vetor v, que é o vetor x2, y2, z2, e um ponto P, que é o ponto xp, yp, zp. Bem, como é que é esse determinante? Esse determinante ele sai de uma condição de álgebra linear, que é a chamada condição de dependência e independência linear de vetores, que é o seguinte determinante, olha. É o determinante x1, y1, z1, que é o primeiro vetor, x2, y2, z2, que é o segundo vetor, x menos x do ponto P, y menos y do ponto P, z menos z do ponto P, que seria um outro vetor a partir desse ponto P, e como eles estão todos no mesmo plano, esse determinante é igual a zero, que é uma condição de dependência linear de vetores. E resolvendo esse determinante nas variáveis x, y, z, que aparece aqui na última linha, você acha a equação geral do plano, que é o ax mais by mais cz mais d igual a zero. Aí você isola o z e acha o seu limite aqui. Então nós vamos fazer essa continha para achar o plano ABC. Bem, para isso eu preciso de um vetor, né? Um primeiro vetor u, que eu vou usar nessa continha. Quem vai ser o meu primeiro vetor? Eu vou usar o ponto A como referência. O meu primeiro vetor aqui, olha, vai ser o vetor AB. Então, o meu primeiro vetor, que é o vetor U, vai ser o vetor AB, que é B menos A. Vou pegar aqui o ponto B, menos A, 0 menos 1 é menos 1, 2 menos 0 é 2, e 0 menos 0 é 0. Então tem aí o primeiro vetor, esse é o nosso vetor U. Então usei o segmento de reta B, fez um vetor U como sendo o vetor AB, que é B menos A. Continuando com o ponto A, AC vai ser o meu outro vetor. Então meu vetor V vai ser o vetor AC, que é o C menos A, que vai ser esse menos esse, 0 menos 1. Menos 1, 0 menos 0, 0, 3 menos 0, 3. Então já usei aqui o ponto A, né? AB, AC, e eu preciso de um ponto P. Quem vai ser o meu ponto P, que eu vou jogar nesse determinante? Pode ser ou o ponto B ou o ponto C. E no ponto A não, porque o ponto A você usou para formar os vetores, né? É a origem dos vetores. Tem que ter um outro ponto, tá, para formar aqui vetores diferentes. Então pode ser o ponto B ou o ponto C. Então vou pegar o ponto B, que é o ponto 0, 2, 0. Então tem aí o que eu preciso para achar a equação do plano ABC de uma forma rápida, que é só resolver um determinante. A partir daí nós temos, né, um determinante formado pelo primeiro vetor, que é menos 1, 2 e 0. Um segundo vetor, que é menos 1, 0 e 3. E um outro vetor, que é o x menos xp. Então x menos 0 é x. Y menos yp, então y menos 2. E z menos ep, z menos 0, é o próprio z. E esse determinante ele é igual a zero, né? A condição aí de dependência linear de vetores. Resolvendo o determinante, diagonal principal ela não muda de sinal, né? Então diagonal principal é positiva. Menos 1 vezes 0 vezes z é 0. 0 vezes menos 1 vezes y menos 2 é 0. 2 vezes 3, 6 vezes x. Então no diagonal principal, só o 6x. Diagonal secundária. Lembra que a diagonal secundária, no determinante, ela muda de sinal. Então 0 vezes 0 vezes x, 0. Menos 1 vezes 2 vezes z. Então menos 2z. Menos 2z mudando de sinal, mais
2z. Menos 1 vezes 3 vezes y menos 2. Então, menos 3, y menos 2. Mudando de sinal, mais 3 vezes y menos 2, que é igual a 0. Então, dessa equaçãozinha aqui eu tiro a minha equação geral do plano. E daí eu vou tirar dessa equação geral do plano, né, a equação do plano ABC, e vou tirar o meu limite superior da variável z. Resolvendo aqui nós temos 6x mais 2z mais 3y menos 6 igual a 0. Isolando z, eu vou ter que 2z é igual a 6 menos 6x menos 3y, ou z é igual a 6 menos 6x menos 3y sobre 2. Esse é o nosso limite superior da variável z, que é dado pelo plano ABC. Então, o z vai de 0, que é o plano xy, até esse plano inclinado, né? que é 6 menos 6x menos 3y sobre 2. Então, nós temos aí nossos limites de integração. Então, a variável x, que é o primeiro intervalo que eu escolhi, intervalo numérico, então x percorre de 0 até 1, enquanto o x percorre de 0 até 1, o y percorre de 2 e reduz até 0. Porque quando x igual a 0, o y é igual a 2. Quando x igual a 1, o y é 0. Então, ele percorre limitado por essa reta. Para cada par xy, o z percorre do plano xy até esse plano, que é essa equação, ax mais by mais cz mais d igual a 0, o que me dá z igual a 6 menos 6x menos 3y sobre 2. Então nós temos aqui os nossos limites de integração. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é montar a integral iterada. Então nós vamos montar agora a nossa integral iterada. Perceba que nós temos aí 3 limites de integração. A nossa primeira integral, né, o nosso volume, ele vai ser igual a uma integral. Primeira integral com seu intervalo numérico, né, integral de 0 até 1. Aí a próxima variável, integral em relação a y, de 0 até menos 2x mais 2. Né? E a última integral em relação a z, que é a integral de 0 até 6 menos 6x menos 3y dividido por 2. E aí você monta o seu diferencial, que é o seu dv. Que na ordem de integração, perceba que aqui é um produto, né? A ordem do produto aqui não altera o diferencial do volume. Você vai colocar uma ordem equivalente a essa escolha. Esse primeiro diferencial é dessa primeira integral. Essa integral, ó, uma integral em relação a z. Então, o seu primeiro diferencial é o dz. O segundo diferencial é em relação a essa integral. Essa integral é em relação a y. Então, dz, dy, e a última integral, né? dz dy dx, essa integral em relação a esse intervalo, que é o intervalo da variação de x. Então, essa é a nossa integral iterada, né? Seguindo esse caminho. Esboço do sólido, limites de integração, e a partir do limite de integração, a integral iterada. E agora, resolver essa integral iterada. Vamos agora passar para a resolução da integral, que é a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Nós vamos passar agora para a resolução dessa integral. Perceba como ela é uma integral iterada, você vai resolver uma integral de cada vez. Primeiro resolvendo essa integral aqui, olha. Primeira integral que você resolve é essa integral, esquece as outras, né? É uma integral em relação a z, então isso aqui vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a uma integral de 0 até 1, e uma integral de 0 até menos 2x mais 2, da integral de dz. A integral de dz é o próprio z. No intervalo de 0 até 6 menos 6x menos 3y sobre 2, né?
esse teorema fundamental do cálculo, depois vou integrar em relação a y em relação a x. Então fazer aí o f de b menos f de a. O que é o teorema fundamental do cálculo? Uma vez que você achou o integral, fazer f de b para z igual a essa expressão, menos f de a para z igual a zero. Perceba que o f de a nem precisa, né? Então você vai transformar uma integral tripla agora em uma integral dupla, que é a integral de 0 até 1, da integral de 0 até menos 2x mais 2 de f de b, que é o 6, menos 6x menos 3y sobre 2, né? f de b menos f de a, o f de a é o próprio zero, dy dx. Então você resolveu a primeira integral, essa integral aqui morreu, resolveu ela. Sua próxima integral agora que você vai resolver é esta. Uma integral em relação a y. Então nós vamos resolver agora essa integral, que vai ser igual a, vamos dar uma melhorada nela, isso aqui vai ser igual a uma integral de 0 até 1, de uma integral de 0 até menos 2x mais 2. Perceba que o 6, o 2 divide toda a expressão, né? 6 por 2 dá 3, 6x por 2 dá menos 3x, e menos 3y por 2 dá menos 3 sobre 2y. Tudo isso dy dx, que vai ser igual a integral de 0 até 1d. Aí vamos resolver essa integral. Lembra que é uma integral em relação a y, né? Integral de 3 em relação a y. 3y, integral de 3x em relação a y, menos 3x y, integral de menos 3 sobre 2y em relação a y, então menos 3 sobre 2, integral de y em relação a y ao quadrado sobre 2. Tudo isso de 0, né? Lembra que aqui é o teorema fundamental do cálculo, de 0 a menos 2x mais 2, e depois eu vou integrar isso em relação à variável x. E de novo aplicar o teorema fundamental do cálculo, fazer f de b menos f de a aqui. F de b para a variável y é colocar o y igual a menos 2x mais 2. E o f de a para a variável y é colocar o y igual a zero. Quando eu colocar o y igual a zero, 3 vezes 0 é 0, 3x vezes 0 é 0, 3 sobre 2 vezes 0 ao quadrado sobre 2 também é 0. Então não preciso fazer o f de 0. Basta fazer o f de menos 2x mais 2. Então isto vai ser igual a uma integral de 0 até 1d. 3 vezes y, então 3 vezes menos 2x mais 2, menos 3x vezes y, que é o menos 2x mais 2, menos, bem, ali eu vou fazer uma continha, né? 2 vezes 2, 4, então menos 3 quartos, que multiplica y ao quadrado, menos 2x mais 2 ao quadrado. Tudo isso, perceba que aqui já é o teorema fundamental do cálculo, né? F de b menos f de a, o f de a é zero. Tudo isso dx. Então nós já eliminamos a nossa segunda integral. Essa integral aqui também já foi. Agora vamos resolver a última, né? E terminar a nossa continha. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Isso vai ser igual a uma integral de 0 até 1d. 3 vezes menos 2x mais 2, menos 6x mais 6. Menos 3x vezes menos 2x mais 2, ó, menos com menos a mais 6x quadrado, menos com mais dá menos 6x. Menos 3 quartos, menos 3 quartos, que multiplica. Aqui é um quadrado da diferença, né? Então o quadrado primeiro, 4x quadrado.
2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 8x, quadrado segundo, mais 4. E tudo isso nós vamos integrar em relação à variável x, que vai ser igual a... vai ser igual a integral de 0 até 1d, né? Bem, aqui dá para juntar algumas coisas, né? Menos 6x menos 6x, menos 12x, mais 6x quadrado, então menos 6x menos 6x menos 12x, mais 6x quadrado, mais 6. Aqui nós aplicamos a distributiva, né? Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. E nós temos esse corta com esse, então menos 3x quadrado. Então menos 3x quadrado. 8 com 4 dá 2. 2 vezes 3, 6. Menos com menos mais, então mais 6x. 4 corta com 4, menos com mais dá menos. Menos 3. Tudo isso dx, que é igual a integral de 0 até 1d. Menos 12x mais 6x, menos 6x. 6x quadrado mais 6x quadrado menos 3, mais 3x quadrado. Mais 6 menos 3, mais 3. Conferindo, 12x menos 12x mais 6, menos 6x. Mais 6x menos 3x quadrado, mais 3x quadrado. Mais 6 menos 3, mais 3. Tudo isso dx, que é igual a integral de menos 6x menos 6x quadrado sobre 2. Lembra que integral de potência, a integral de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais 3, mais integral de x ao quadrado, né? Então mais 3 x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais 3x. Isso de 0 até 1. Que vai ser igual a... Perceba que aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3, né? Então isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a... 6 por 2 dá 3, então menos 3x quadrado. 3 por 3 dá 1, mais x ao cubo, mais 3x, de 0 até 1. E aí aplico o teorema fundamental do cálculo, né? F de B, que é o F de 1, menos F de A, que é o F de 0. Perceba que o F de 0 nem precisa, né? Porque 3 vezes 0 ao quadrado é 0, 0 ao cubo é 0, só o F de 1. Então isso aqui vai ser igual a menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo, mais 3 vezes 1, que é igual a menos 3, mais 1, mais 3, que é igual a 1, né? Menos 3 mais 3 cancela, uma unidade de volume, né? Que é o volume desse tetraedro. Nós sabemos que o volume do tetraedro porque é 1/3 da área da base vezes a altura, certo? O volume é igual a 1. O que nós fizemos aí foi treinar, né? Treinar vários conceitos de integrais. Uma integral tripla, né? Que pode ser aberta, uma integral iterada e os seus limites de integração. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, compartilhe, dê um like e ajude o canal a crescer. Colabore com o canal. Muito obrigado.